E na dica de ouro, o especialista em mecanização Douglas Rocha, da AGCO Brasil, fala sobre o risco de incêndios em maquinários agrícolas e como prevenir, principalmente nessa época do ano. Um prazer estar falando com vocês, muito obrigado pela oportunidade. No setor agrícola, um setor bastante amplo, né? E muito diverso, tá? O nosso país é muito grande. Falando em incêndio agrícola, né? É um evento que resulta na queima não desejada de um canavial, de uma lavoura de milho ou de soja, enfim, de uma lavoura em si, né? E o incêndio, ele agrícola, né? São eventos não voluntários, né? Pode-se dar origem de forma interna. O que seria isso? O atrito dentro da própria máquina, o aquecimento dos componentes, vazamento de combustíveis e lubrificantes, né? E tem a parte externa também, que gera, que pode resultar no incêndio provocado por condições meteorológicas, né? Ou condições, sim, desconhecidas. Muitas vezes próximo de uma estrada, tal, né? E acaba aparecendo um incêndio do nada e você não tem muita noção, né? Principalmente nesse momento que é crítico, e falta de chuva, estiagem prolongada, né? E então isso acaba por tendo muitas vezes uma queima na vegetação próxima de uma estrada ou queima no próprio pasto. Então tem que se redobrar a atenção para todas as situações e todas as possibilidades que possam gerar incêndio. Seja ele começando pelo equipamento, né? Ou outras situações, como próximo de estradas, você tem que fazer acero, tanto numa área de reserva ou uma lavoura, sempre o agricultor, o proprietário tem que estar atento. Para o operador, né, isso é a recomendação numa operação, a máquina deve sempre permanecer limpa, porque sempre venta, sempre joga palha, né, direciona sobre o equipamento, tá? Então, é obrigatório, é mandatório. Parou, constantemente tem que limpar a máquina. E mesmo durante uma operação, percebeu que está a risco, pare a operação, cheque o que precisa ser feito e vê as condições da máquina e limpe ela se necessário. Pessoas que não têm uma orientação acaba também tendo o hábito, o vício de estar fumando, estar acendendo um cigarro, ou próximo do abastecimento também está com ele aceso. Então, isso são formas associadas, né, a devir às outras fontes de ignição possível, né? Como eu já falei, alta tubulação, por exemplo, de uma alta temperatura numa tubulação de óleo, curto-circuitos, cabos elétricos desencapados, né? Imagina um cabo elétrico e você com palha ali, e alta temperatura, né? Atrito de partes metálicas. Então, isso tudo proporciona um ambiente altamente propício a incêndio, de uma forma geral, né? Com graves consequências. E quem já viveu incêndio sabe o quanto é danoso, quanto é arriscado. Se ele tem uma frente de colheita, pode estar na frente, pode estar na máquina. Se ele tem várias frentes, ele pode ter uma central, onde ele tem o pessoal do campo, né, possa ter um aparelho que chama termo-higroanemômetro. Esse aparelhinho, ele te dá informações de a temperatura ambiente, a umidade relativa do ar e a velocidade do vento. A dica nesses três parâmetros, você começa a classificar o seu risco, maior ou menor, tá? Por exemplo, temperatura, 33 graus, acima de 33 graus é um fator de risco. Umidade relativa do ar abaixo de 20% dessa umidade e vento acima de 20 quilômetros por hora. Quando você começa a associar esses fatores, você começa a perceber o seu grau de risco.